Olá, turminha, na nossa aula de redação de hoje, né? Eu vou fazer um aparato geral do que a gente está estudando. Então, nós estamos estudando os textos narrativos, certo? Então, o texto narrativo, ele conta, narra uma história. E aí, essa história, ela vai trazer acontecimentos ou um conjunto de acontecimentos que podem ser reais ou pode ser também imaginários, certo? Então, na narrativa, a história ela pode ser real ou pode ser uma história imaginária, certo? E aí, as características de uma narrativa, o que a gente encontra numa narrativa? A gente encontra esses 5 elementos que vocês estão vendo aí. O narrador, os personagens, a ação, o tempo e o espaço, certo? Narrador é o que a gente está estudando, né? No vídeo anterior, que eu passei para vocês, no vídeo da aula passada, a gente viu que o narrador, ele pode ser um narrador personagem, né? Ou seja, participante, e aí o texto vai ser escrito na primeira pessoa do discurso, certo? Então, eu, ok? Narrador, personagem, o texto é escrito na primeira pessoa do discurso, porque ele participa da história. E ele pode ser um narrador não participante, né? Um narrador que a gente chama de observador ou ausente. Ele não participa da história, ele está observando a história de fora. E aí o texto tem que ser escrito em quê? Na terceira pessoa do discurso, certo? Então, por hoje, né, nesse primeiro momento, nessa primeira fase, nós estamos estudando apenas um narrador. Então, o que é que vocês precisam saber? Que o narrador, ele pode estar presente no texto, como eu já falei. Então, se ele está presente, se ele participa da história, ele é narrador personagem, então, texto escrito na primeira pessoa do discurso. Se o narrador está ausente da história, se ele observa a história de fora, né? Então, ele é um narrador observador, texto escrito na terceira pessoa. E aí, todas essas características, personagem, ação, tempo e espaço, a gente vai estudando no decorrer do tempo, certo? Depois eu vou trazendo para vocês cada uma dessas categorias. Hoje, o que importa é essas informações que eu já passei para vocês, tá? E aí, quando vocês forem produzir o texto de vocês, toda narrativa tem uma estrutura, certo? Na estrutura da narrativa de vocês, como é que vai ser a historinha de vocês? Como é que vocês vão contar essa história, tá? Vocês vão contar essa história iniciando pela situação inicial, que a gente chama de introdução. Como assim, tia, introdução? Nessa introdução, ou seja, nos 2 primeiros parágrafos, né? Pode ser 2 ou pode ser 1, depende de quantas linhas você vai fazer, de quanta informação você quer dar. Você vai escrever as características, você vai descrever seus personagens, né? Apresentar também o problema que irá se apresentar nessa história, certo? Uma narrativa, ela sempre traz uma problemática. Então, primeiro e segundo parágrafo você vai usar para isso, para escrever características do seu personagem, dos seus personagens, se for mais de um, e qual é o problema, né, da sua história. Primeiro e segundo parágrafo para isso. Terceiro parágrafo, pode ser terceiro e quarto, né, dependendo de quanto você queira escrever. É o seu desenvolvimento, né? Você vai trazer os acontecimentos da história, você vai contar o que aconteceu ao redor desse problema, né? O conjunto de acontecimentos, certo? Você vai trazer tudo que aconteceu na sua história aí no desenvolvimento. E aí, por fim, você usa 1 ou 2 parágrafos para isso, pode ser só 1, a conclusão da sua história, o desfecho da sua história, como é que ela terminou, né? A narrativa, ela tem essa capacidade de nos prender, porque você traz um problema, você vai contar sobre o problema e no final você vai trazer a resolução desse problema, ok? Então, fica combinado as nossas escritas serem assim.
primeiro e segundo parágrafo ou primeiro parágrafo. Você usa para, vocês que escolhem quantos parágrafos vão ser, para descrever o personagem, tá? Isso vai contar quando vocês forem produzir a redação na prova. Se não tiver nessa estrutura, vai perder ponto, ok? Primeiro e segundo parágrafo, vocês vão descrever as características do personagem e qual é o problema da história. Segundo e terceiro parágrafo, vocês vão trazer os acontecimentos, né? O que foi que aconteceu na história? Como foi esse problema? E por fim, nos últimos parágrafos, ou último, pode ser só o último mesmo, você vai trazer a conclusão, o desfecho, o deslance que a gente chama da história. Como foi que terminou sua história? O que foi que deu no seu problema? Como foi que se resolveu? Certo? Então, nas próximas aulas de redação, a gente vai estudando as outras características da narrativa, que é o personagem, a ação, o tempo e o espaço, certo? Por hoje, você se preocupa só com isso, com o narrador e com a estrutura, tá? Beijão, tchau, tchau e até a nossa próxima.